Pessoal, vamos enfrentar mais uma questão do TJAC de 2016, ação penal, prova para conciliador nível superior, Tribunal de Justiça do Acre. Opção A, primeiro o comando, né, da questão. No tocante à ação penal, 2 pontos. Opção A. A representação segundo o CPP é retratável até o recebimento da denúncia. Opção B. As fundações, associações e sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal. Letra C. Em regra, o ofendido ou seu representante tem prazo de 30 dias para oferecimento da queixa. Letra D. No caso de morte do ofendido, extingue-se imediatamente a punibilidade do autor do fato. Veja como é importante a leitura dos artigos, que você já, de início, já percebe onde é que tem erro. Vamos à resposta. A presente questão trata sobre retratação da representação na ação penal. Inicialmente, é necessário destacar que, no âmbito do direito processual penal, a doutrina, vide Lima, Renato Brasileiro de Lima, 2020, na página 318, costuma classificar a ação penal a partir da legitimação ativa. Assim, temos a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. Sugere-se que passe a leitura direta dos itens, caso a introdução abaixo te seja desnecessária, mas consta a seguir para aclarar eventual dúvida sobre os conceitos processuais. A ação penal pública é aquela cujo titular é o Ministério Público, cuja peça acusatória é a denúncia, e divide-se em, número 1, ação penal pública incondicionada. A atuação do Ministério Público depende de condição específica. 2. Ação penal pública condicionada, entre parênteses, a atuação do Ministério Público está subordinada ao implemento de uma condição, que pode ser a representação do ofendido ou a requisição do Ministério da Justiça. 3. Ação penal pública subsidiária. Olha que interessante, isso sempre é citado. Subsidiária da pública. Ponto não pacífico na doutrina, por isso que eu recomendo ler diversos doutrinadores. Especialmente, Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita diferença de uma prova para outra. Ação penal de iniciação privada é aquela em que o próprio Estado transfere para a vítima ou seu representante legal a legitimidade para ingressar em juízo, tendo em vista que certos crimes atentam contra interesses próprios das vítimas. A ação penal de iniciativa privada possui como peça acusatória a queixa-crime e subdivide-se em, número 1, ação penal exclusivamente privada, em regra, e número 2, ação penal privada personalíssima. A queixa só pode ser oferecida pelo próprio ofendido, sendo incabível sucessão processual. Número 3, ação penal privada subsidiária da pública. Entre parênteses, seu cabimento está subordinado à inércia do Ministério Público, consoante o artigo 5º, no parágrafo 59 da Constituição Federal. Abre aspas. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Vamos aos itens. A opção A. A representação, segundo o CPP, é retratável. Ela está incorreta. A representação do ofendido é condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, sendo irretratável depois do oferecimento da denúncia, ou seja, antes do recebimento. Nos termos do artigo 25 do CPP, o artigo 25 diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Cuidado, para não confundir com retratação da representação nos casos previstos no artigo 16 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, no qual a renúncia à representação é possível antes do recebimento da denúncia, ou seja, após o oferecimento da mesma. Sugiro voltarem e escutarem de novo essa explicação algumas vezes. Artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vamos analisar a opção B. As fundações, associações e sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal. Correto. Interessante para quem nunca ouviu falar, se as
instituições, fundações, associações e sociedades legalmente constituídas poderiam exercer ação penal ou não. Fica a dica para a questão dos crimes de colarinho branco, desvios financeiros, etc. Tem obras tratando sobre isso. Então vamos lá, correto. O enunciado está em consonância com o previsto no artigo 37 do CPP. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Aqui fica uma observação: quando você vai ajuizar uma ação contra uma empresa, uma fundação, você tem que chamar de autoridade coatora, coator de um direito que foi cerceado, que foi violado. Letra C. Em regra, o ofendido ou seu representante tem prazo de 30 dias para oferecimento da queixa. Incorreto. Em regra, o prazo para oferecimento da queixa pelo ofendido ou seu representante é de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, consoante o artigo 38 do CPP. Aqui eu vou citar o exemplo que eu dei num exercício anterior, da pessoa que cometeu uma injúria em 2023 e agora em 2025 a pessoa fica sabendo em julho. Então ela vai ter até o final do ano para ajuizar a ação ou não. Então o prazo começa a correr esses 6 meses a partir do conhecimento do fato. Eu já li sobre os 6 meses. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Aqui de novo decadência, prescrição e decadência. Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verificar-se-á decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. Opção D. No caso de morte do ofendido, extingue imediatamente a punibilidade do autor do fato. Isso é incorreto. No caso de morte do ofendido, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, conforme o artigo 31 do CPP. Nós já falamos umas 3 ou 4 questões sobre essa mesma definição. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso de morte do acusado, o juiz, à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade nos termos do artigo 62 do CPP. Vamos à leitura do artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvir o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Isso de um tempo para cá, pois antigamente as pessoas eram responsabilizadas, os familiares de alguém que cometia um crime, eles eram punidos também, mesmo que essa pessoa morresse. E inclusive havia a prática de jogarem sal grosso na casa, no terreno, destruíam a casa da pessoa que cometeu o crime, e os familiares tinham que se mudar, geralmente para uma outra cidade, um outro estado, e jogavam sal para nada nascer naquela área. Boa prova, gente. Tem muita doutrina para ler, jurisprudência e súmulas. Fica a dica.